paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem, porque sempre estamos orando por vocês. Em falar em oração, em falar com Deus, vamos agora começar o nosso culto, mais um culto falando com Deus. Você já sabe que quando a gente ora, nós estamos falando com Deus, nós estamos conversando com Deus. E você já sabe também que quando nós conversamos com Deus, Ele ouve. E a Bíblia diz que pelas suas infinitas misericórdias, Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Ele quer ouvir o que você tem para falar com Ele. Então, você agora vai falar com Deus e vai agradecer por tudo que Deus tem feito por você. Agradecer pelo seu alimento, agradecer pela sua casa, pela mamãe, pelo papai, pelos irmãos, pelos tios, pelos avós, pela escola, agradecer pelos professores, certo? E pedir para que o Senhor continue abençoando cada um de nós, certo? Vamos lá agora? Se você tem algum pedido especial para fazer, para falar com Deus, fale, peça a Ele, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, estamos diante de Ti em mais um culto, Senhor, em mais um dia, ó Deus, para Te agradecer, para Te louvar, para Te bendizer, porque o Senhor é muito bom conosco, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos concede bênçãos, milagres. Obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo alimento, pela família, pelo papai, pela mamãe, pela saúde, pela nossa escola. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Queremos pedir, Senhor, neste dia, para que o Senhor visite cada lar, visite cada criança, visita, ó Deus, com bênçãos, ó Deus, de saúde, da paz, da alegria, prosperidade. O Senhor faz abrir as portas, o Senhor é Deus que abre porta onde não tem porta. Nós cremos dessa forma. Senhor, visita cada lar, cada criança, volta às aulas. Peço para que o Senhor abençoe os professores, abençoe as escolas, dê muita sabedoria, ó Deus, para cada criança, para cada lar, em nome de Jesus. Amém. Crianças, em falar em oração e falar com Deus, né, que é falar com Deus, há um versículo na Bíblia que vocês já ouviram, que vocês já conhecem, e eu quero ler de novo com vocês, para vocês relembrarem e pensarem comigo. Olha só o que está escrito. Abra a sua Bíblia, né? Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus. Você já sabe que tudo que está escrito na Bíblia é verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que está escrito aqui está escrito para nós aprendermos. E há um versículo muito bonito justamente sobre oração. Olha só, abra aí no livro de Jeremias. O livro de Jeremias está no Antigo Testamento, né? Lembrando que o Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia. Então, procura aí Jeremias, é mais ou menos um pouquinho depois do meio da Bíblia. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Achou? Ah, que legal. A tia vai colocar em um cartaz para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Olha só o que está escrito aqui, ó. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Olha só o que está escrito aqui na primeira parte. Clame a mim e eu responderei. Olha aqui, há uma ordem de Deus falando o seguinte, ó. Você deve clamar, deve pedir, deve conversar com Deus. Ou seja, você deve orar. Ele está falando, olha, fala comigo, ora, pede, intercede, clama, clama a mim. Ele está falando para você fazer isso, ó, clama. Por isso que no comecinho do culto nós clamamos. Clamar a Ele, ó, é a mim, não é a outra pessoa, é a Ele. Clama a mim. E eu, olha o que diz aqui, olha essa palavra, responderei. Pronto, não é por isso que nós estamos orando? Porque nós cremos que quando nós oramos, o Senhor responde. Ele ouve a nossa voz e Ele responde, Ele quer te responder. Ele responde, ele não fica calado, ele não fica imóvel, ele responde. Está aqui na Bíblia, está lá no capítulo 33 de Jeremias. Eu responderei e direi coisas grandiosas.
Dizer coisas grandiosas é anunciar bênçãos, é anunciar o milagre que você precisa. Além disso, e insondáveis que você não conhece. Insondável é coisa que a gente não sabe, que a gente não viu, que a gente nem imagina, que você nem conhece. O que Deus está falando aqui, Se você clamar, Deus vai responder. E não só responder com aquilo de repente que você pediu, que você pensou, mas com algo grandioso, com um milagre, com uma surpresa. Deus tem bênçãos para você, Deus tem surpresas, Deus tem milagres para você e para sua família. Só Deus. Isso que é impossível, que é insondável, algo que não dá para a gente nem imaginar como isso vai se resolver. Deus pode, Deus faz. Está escrito aí no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Só Ele pode fazer o milagre. Está escrito: se você clamar, eu vou responder. E não é qualquer resposta, é um milagre que eu posso fazer. Então, lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, há essa promessa, para nós. E não se esqueça disso. Sempre clame ao Senhor. Clame, peça, ore, fale com Ele, porque só Ele tem a resposta. Não há nada melhor do que conversar com Deus e falar para Ele o que a gente precisa, porque só existe Ele de Deus, só há um Deus. E esse Deus, a Bíblia diz que é Deus que faz o impossível, que faz coisas que nós não podemos fazer. Então temos que falar com Ele, não é verdade? Então, se você conhece alguém que está muito doente, alguém que está desempregado, alguém que está muito triste, abatido, não vê saída, não sabe o que fazer, está diante de uma situação opressora, que, sabe, deixa a pessoa muito mal. Essa pessoa está precisando de Deus e Deus tem o milagre que ela precisa. Não se esqueça disso. Em falar em milagre, em algo que a pessoa precisa, há uma história bíblica que ilustra muito bem isso que nós lemos agora em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Lá em Atos, livro de Atos, lá na sua Bíblia, você vai pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Atos. Atos já é Novo Testamento, é a outra parte da Bíblia. Então, lá no livro de Atos, você vai abrir a sua Bíblia, livro de Atos, depois os Evangelhos, lá no capítulo 12. Capítulo 12. Abriram aí, capítulo 12 diz assim, Herodes, bem no comecinho do 12. Tá acompanhando aí? Tá, tô esperando você pegar a sua Bíblia e achar o livro de Atos, capítulo 12, lá em cima, antes do versículo, tá escrito assim, Herodes, que era o rei, persegue a Tiago e a Pedro, certo? Guarde essa informação. É neste capítulo que nós vamos nos deter hoje, tá bom? Lá em Jerusalém, vocês já sabem que era o lugar onde os discípulos estavam quando Jesus Cristo foi para o céu. Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu, se entregou por nós, morreu em uma cruz. E depois de 3 dias, ele ressuscitou. Nós já conhecemos essa história. Depois de ressurreto, ele ficou alguns dias na terra e lá em Jerusalém. E ele disse para os discípulos ficarem lá em Jerusalém, certo? Lá em Jerusalém, os discípulos falavam de Jesus. Eles pregavam, falavam o que Jesus tinha feito, porque era muito recente, todos comentavam a morte de Jesus. E os discípulos aproveitavam para falar que ele era o Filho de Deus e que tinha vindo para salvar a humanidade do seu pecado. Ele era o enviado de Deus, era o prometido de Deus. E os discípulos faziam isso. E olha só, aqui nós temos Pedro pregando. Olha aqui, as pessoas se reuniam em casas, se reuniam nas praças, se reuniam em locais para ouvir os discípulos pregando. E Pedro pregava a palavra. Mas Herodes, como nós vimos aqui no título,
não gostava disso não, porque ele não conhecia Jesus de verdade. Ele não acreditava que Jesus era o Messias, não acreditava que era o Filho de Deus. E ele não gostava. E por causa disso, ele começou a perseguir os cristãos, começou a não deixar eles pregarem. Então ele ameaçava de morte, ameaçava prender e matar qualquer pessoa que falasse de Jesus. Inclusive, um de seus discípulos, o Tiago, né, um dos discípulos de Jesus, foi preso por Herodes e morto. Olha só o que diz aí no capítulo 12, versículo. Eu vou ler o 1 e o 2 para você. Acompanhe na Bíblia. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então, olha só como o que Herodes fez. Tiago estava pregando a palavra e ele mandou matar Tiago. E, logo abaixo, se você acompanhar, ele diz assim, o versículo 3, vendo isto ser muito agradável aos judeus, seguiu também prendendo a Pedro. Mandou matar Tiago e prendeu Pedro. Este Pedro aqui, que nós vimos neste cartaz, pregando. Então, o que ele fez? Ele prendeu Pedro. E ele prendeu Pedro e a sua intenção era matá-lo no dia seguinte. E ele tinha tanta raiva dos cristãos, ele estava tão bravo com eles, que ele deixou Pedro preso, encarcerado, com 16 soldados cuidando dele, a cada turno de 4 soldados. E dois desses soldados, ficavam juntinho de Pedro, amarrados na mesma corrente a Pedro. Então, olha só como é que ele ficava, Olha só, tá vendo? 2 soldados ficavam lá na porta, olhando Pedro, vigiando Pedro, e outros 2 ficavam acorrentados a Pedro, para garantir que Pedro não ia sair da prisão, que não iria fugir daquela prisão. E Pedro, imaginem a situação de Pedro, pensem comigo. Ele tinha acabado de saber que Tiago morreu e que havia outros cristãos sendo presos e mortos, e que ele seria morto no dia seguinte. Imagine o que estava passando na cabeça de Pedro. Imagina o desespero, a angústia de Pedro. Como que é que você estaria nessa situação? Mas tente se imaginar, se colocar no lugar de Pedro. Provavelmente muito preocupado, angustiado, desesperado. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre essa situação? Vamos ler? Pega aí sua Bíblia, vamos ler juntos a Bíblia, consultando sempre a Bíblia. Olha só. Diz assim, versículo 4. Tendo-o feito prender, Pedro, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, como eu expliquei, para o guardarem, tencionando apresentar o povo depois da Páscoa. E a Bíblia diz, lá no versículo 6, vamos direto lá para o versículo 6, diz assim, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro diz o que aí na sua Bíblia? Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, com 2 correntes e sentinelas, guardas, à porta do cárcere. Pedro fazia o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Pedro dormia. Pedro estava tranquilo. De onde vinha essa tranquilidade? De Deus. Ele tinha certeza do que ele estava fazendo era correto e que ele estava agradando a Deus. E se Jesus tinha sido perseguido e morto, quanto mais ele, que estava pregando a palavra de Deus, estava pregando o próprio Jesus, também, assim como Tiago, ele falou assim, eu também vou morrer. E para mim, a morte, é morar com Deus, é ir morar no céu, então eu não vou perder nada. Ele estava tranquilo. É essa paz, queridos, que Deus quer dar para nós. É essa paz que Pedro apresenta aqui diante da morte, preso, machucado, maltratado, com certeza ouviu muitas coisas ruins dos soldados, com certeza tinha até apanhado, mas estava dormindo, estava bem,
estava tranquilo, porque ele estava confiante em Deus. Que nós também tenhamos essa paz diante das dificuldades, não é verdade? Sempre em paz, sem nos desesperar. Ó, então Pedro estava dormindo, tranquilo. Falou: Senhor, se for da tua vontade que eu seja morto, amém. Olha só, os soldados aqui, ó, até olhando, não é possível que esse homem está dormindo. Não é possível. Bom, mas a nossa Bíblia também diz lá em Atos, vamos lá em Atos, no mesmo capítulo 12, olha só o que diz. Diz assim, ó, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, estava preso naquela prisão terrível. Mas, olha aí, mas havia, o que está escrito aí na sua Bíblia? Havia oração, havia clamor incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Imaginem a seguinte situação. Já era bem tarde da noite. Todos estavam dormindo. Jerusalém estava quieta. Silêncio. Todos dormindo. Mas se você passasse os olhos pela cidade, havia uma casa com a luz acesa. Estava claro naquela casa. E havia muita gente naquela casa. Será que aquela casa estava... O que será que estava acontecendo naquela casa? Por que aquele povo não estava dormindo? Por que tinha tanta gente naquela casa? Sabe de quem era essa casa? Casa de Maria. E sabe quem estava lá? A igreja, os discípulos de Jesus. E nós lemos o que eles estavam fazendo? Orando. Crianças, eles estavam orando por Pedro. Diz aí que havia oração incessante, ou seja, havia muita oração, constantemente orando por Pedro. Eles se reuniram para orar, para buscar a Deus, para pedir a Deus que Deus fizesse um milagre. Sabe o versículo que eles conheciam? Eles conheciam Jeremias 33:3. Clama a mim, clama, pede, ora, e eu responderei. E direi coisas grandes, insondáveis, firmes, milagres. Crianças, aquela igreja, aqueles discípulos, não podiam fazer nada. O que eles poderiam fazer? Poderiam ir lá falar com Herodes? Não, seriam mortos. Poderiam eles ir lá na prisão resgatá-los? Claro que não, também seriam presos e mortos. O que eles deveriam fazer? O que eles podiam fazer? Orar. Então nós também nos encontramos em situações assim. Às vezes para ajudar um amigo, um parente, a mamãe, o papai, para ajudar alguém que a gente sabe que está precisando de ajuda, mas a gente não sabe como. Olha o que nós podemos fazer. Fazer o que a igreja fez por Pedro. Eles se reuniram, eles foram orar. Quando você estiver vendo, né, estiver diante de uma pessoa, ou você mesmo passando por uma situação que você não sabe o que fazer, ore. Clame a Deus, peça, fale com Deus tudo o que está acontecendo. E peça a Ele uma solução. Deus tem solução para tudo. Não há nada que Deus não saiba fazer. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode tudo, tem solução para tudo. Sabe por quê? Porque Ele vê o nosso futuro, Ele vê o nosso amanhã e Ele pode nos ajudar. E Ele tem o melhor, né? Além de tudo, além de Ele conhecer o nosso futuro, Ele tem o melhor para nós. Então nós às vezes oramos e parece que demora um pouquinho, não parece? Porque a gente quer tudo tão rápido, né? Mas sabe por quê? Às vezes até essa demora é parte do plano de Deus. Porque Ele sabe o melhor momento, sabe quem deve enviar, o que deve fazer, que dia deve enviar a cura, deve enviar a porta de emprego, a bênção, certo? Tudo está no controle de Deus. Por isso nós temos que falar com Ele. E foi isso que a igreja fez. Os discípulos foram orar, foram buscar Deus, oraram, crianças passaram ali muitas horas orando por Pedro. E aí, Deus estava ouvindo. Imagina, Deus contemplando lá a cidade de Jerusalém, todos dormindo, e aquele povo lá estava falando com ele, buscando, orando, pedindo a Deus que ele fizesse a melhor coisa ali para Pedro, né? E eles criam,
se fosse da vontade de Deus, Pedro ia ser solto. De alguma maneira ele seria solto, certo? E sabe o que aconteceu? Vou dizer para vocês. Pedro estava dormindo, se lembra? Pedro estava dormindo. De repente, uma luz forte dentro da cela. Imagina uma luz bem forte. Tá tudo escuro. Lembre-se que não tinha luz elétrica, hein? Tava tudo escuro, era de noite. Soldados lá dormindo, Pedro também dormindo, outros presos em outras celas, uns roncando, provavelmente. E de repente uma luz bem forte. E Pedro ouviu uma voz. Olha só, deixa eu ler para você. Olha, lá em Atos, né? Eu fechei aqui minha Bíblia, você não fechou a sua não, né? Eu vou abrir. Pronto, olha só. Versículo 7, 12, 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo. Quem era aquela luz? Um anjo. E o que ele disse, ó, olha o que ele disse para Pedro. Levanta-te depressa. Levanta-te. Então Pedro estava dormindo. De repente uma luz, ele deve ter coçado os olhos assim. Aí ele viu aquela luz, aquele anjo, não estava conseguindo bem distinguir bem. Mas o anjo falou, levanta-te, rápido Pedro, levanta-te depressa. Sabe quando a mamãe te chama de manhã para ir pra escola? Fala, vamos, levanta, tá atrasado, levanta. Ou quando precisa sair cedo, vamos, levanta, põe a roupa, vai rápido, escova o dente. Foi mais ou menos isso que o anjo fez. Vamos, Pedro, levanta rapidinho, acorda, Pedro, vamos. Na mesma hora, você tá vendo o que tá escrito aí. Quando o anjo falou com Pedro, as correntes caíram de suas mãos. Glórias a Deus, as correntes caíram de suas mãos. Olha só. Soltaram. O que é isso, crianças? Um milagre. Um milagre. Ah, Senhor fez milagre. A igreja estava orando, Deus ouviu. Deus ouviu a oração da igreja e enviou quem? Um anjo para resgatar Pedro. Levanta-te, Pedro. As correntes saíram. O anjo ainda falou para ele assim, levanta-te rápido, põe a sua capa, né? Põe a sua roupa, põe as sandálias nos pés e vamos. E olha só, continuando aí no capítulo 12. Versículo 9. Então, saindo, Pedro seguia quem? O anjo, ainda com certeza com aquela sensação que estava sonhando, né? Não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo. Parecia para Pedro uma visão, um sonho, algo que ele não estava compreendendo bem. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, por terem passado pelos guardas, crianças, tenta imaginar isso, que bênção, olha o milagre. Saíram as correntes que estavam presas aos soldados. Os soldados não acordaram. Eles passaram pela porta onde estavam aqueles 2 soldados guardando Pedro. Passaram de novo por outros guardas. Ninguém viu. Ninguém viu Pedro passando. Ninguém viu o anjo. Que bênção. Olha só. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então, aquela prisão era rodeada por um portão, certo? Um portão bem grande, bem alto, né? Porque era uma prisão. E saindo daquele portão, já dava para a cidade. Então eles chegaram lá diante do portão. O que aconteceu? E agora? O portão era um impedimento? Será para aquele anjo, para o Pedro saírem da prisão? Olha o que diz a Bíblia. O qual, né, o portão, se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram, né, foram por um caminho ali pela rua, e logo o anjo se apartou de Pedro. Gente, então sabe quando você está diante daqueles portões automáticos, tipo de garagem? Foi mais ou menos isso. O portão se abriu. Assim que Pedro e o anjo chegaram diante do portão, o portão
É como se o anjo tivesse apertado um controlezinho assim, plim, e o portão se abriu. O portão se abriu, eles passaram e Pedro ainda estava como se estivesse naquele sonho, naquela visão. Eles começaram a andar por uma rua. Logo depois de andar, Pedro se deu conta, a Bíblia diz que ele se deu conta que Deus havia dado um livramento para ele. Ele viu, ele se olhou, ele não viu mais as suas correntes, seus pés estavam livres, suas mãos estavam com a sua capa, com as suas sandálias. Deus me livrou, Deus fez um milagre. Ele deve ter olhado assim para trás, isso não tinha ninguém olhando ele, não tinha ninguém seguindo. Com certeza deve ter visto a prisão de longe. Tudo normal, tudo calmo, não tinha ninguém falando nada, o portão estava fechado. Deus livrou Pedro. Deus deu um grande livramento para Pedro sem ninguém perceber nada. Que bênção, gente, que milagre. Isso sim que é orar e Deus responder com bênçãos, com milagre. Isso é um milagre. Porque Pedro não poderia fazer isso sozinho. Os cristãos lá que estavam orando por ele também não poderiam fazer isso por ele. Quem fez isso foi Deus, para provar que ele é Deus, que quando ele quer, ele tira a pessoa que está presa, porque ele estava preso injustamente, não é verdade? E ele foi solto milagrosamente. Então ele começou a apertar o passo, percebeu que estava livre. Para onde ele foi? Para onde ele foi? Ele foi para a casa de Maria. E quem estava na casa de Maria, ele sabia que os cristãos se reuniam lá. Ele provavelmente deve ter se reunido lá outras vezes para orar por outros cristãos, até mesmo pelo Tiago. Ele correu lá para a casa de Maria. Chegando lá, ele bateu na porta, não é? Era de noite, estava tudo calmo. Uma das moças que estava lá, se chamava Rod, ela ouviu Pedro batendo na porta. Ela foi lá e ouviu. Provavelmente Pedro deve ter: oi, irmãos, é o Pedro, abram, é o Pedro. A Rod ficou tão emocionada de ter ouvido a voz do Pedro que saiu correndo para contar para as pessoas, né, que estavam ali. Gente, eu ouvi, é o Pedro que está ali na porta. Eu tenho certeza, a voz dele é inconfundível. Os irmãos que estavam orando não acreditaram em Rod logo de início, né? Olha só. Lá no versículo 13 diz assim, ó. Quando ele bateu, veio uma criada, chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez ele entrar, nem abriu a porta para ele. Foi contar para as outras pessoas. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles disseram, olha o que disseram. Está louca. Nós estamos tão aflitos, querendo tanto que ele volte, que ela está até ouvindo a voz de Pedro. Mas ela persistia ao dizer que sim, era o Pedro. Gente, não estou louca. Eu ouvi a voz do Pedro. Então disseram, é o anjo. Veio anunciar que Pedro faleceu, Pedro foi morto. Entretanto, Pedro continuava batendo. Sou eu, Pedro. Eles então abriram, viram-no e ficaram atônitos, e ficaram confusos, ficaram maravilhados. Como assim? Nós sabíamos que o Senhor estava preso. Havia muitos soldados ali guardando você para você não fugir. E eles ficaram muito encantados, todos querendo saber o que tinha acontecido. E Pedro fez sinal para que eles ficassem quietos, né, para ficassem calmos, que ele ia explicar. Olha só. Ele começou a explicar. Ele disse o seguinte: olha, eu estava lá, sabendo que no dia seguinte eu seria morto, assim como tantos outros cristãos. Eu estava tranquilo, sabendo que se fosse da vontade de Deus, seria esse o meu fim. Mas de repente uma luz brilhou na cela,
As correntes das minhas mãos caíram, os soldados não acordaram e o anjo me guiou até depois do portão da prisão. Ele contou tudo em detalhes, contando então que Deus deu um grande livramento para ele. Através do que, crianças? Da oração da igreja, através da oração dos irmãos por Pedro. Então, quando nós falamos para vocês, olhem, crianças, vamos orar que o nosso Deus é Deus que faz milagres. Não é invenção nossa, na verdade, é porque a Bíblia diz que se nós clamarmos, o Senhor responde com milagres, e ela prova que Deus fez muitos milagres. Muitos milagres quando os servos dele clamaram, pediram, e aqui é um grande exemplo de um grande livramento. Essa palavra, esse texto, né, essa história, vem para aumentar a nossa fé, deixar a nossa fé forte, sabendo que todos os dias nós enfrentamos situações que são difíceis e às vezes a gente não sabe o que fazer. Ou ver a mamãe, o papai, alguém da nossa família passando por essa situação. E o que nós temos que fazer? Orar. Fazer como aquela igreja fez. Orar. Crendo, tendo fé, crendo com todas as forças que o nosso Deus faz o impossível. Ele é um Deus que faz milagres. Não se esqueça disso. Então, nós agora vamos fazer igual aquela igreja. Nós vamos orar. Novamente, olha só, você vai fazer igual essa menininha aqui, ó. Vai orar. Vai orar pedindo a Deus para que Ele te ajude a ter fé. Certa vez na Bíblia, os discípulos pediram para Deus para Jesus aumentar a fé deles. Nós também podemos pedir para Deus aumentar a nossa fé. Para que quando nós orarmos, nós tenhamos fé. Fé. E não duvidar. Tem um versículo na Bíblia também que diz que nós devemos pedir com fé, sem duvidar. Não podemos duvidar do poder de Deus. Ele faz o que é melhor. Nem sempre, crianças, ele vai fazer o que a gente quer. Porque o nosso coração não sabe o que é melhor. A gente acha que sabe, mas nós não sabemos. Quem sabe o que é melhor para nós, para nossa família, para os nossos vizinhos, para o mundo, é Deus. Então, em determinadas situações, Deus vai responder com sim, vai te dar a bênção que você está pedindo, o milagre, a cura, a porta, tudo que você está pedindo. Às vezes, você sabe disso. Ele pode falar, olha, espera mais um pouquinho, agora não é o momento, calma, calma seu coração. E outras vezes ele também pode dizer não, falar não, isso não é o melhor para você e para sua família. Não é verdade? Então, por isso que a gente tem que estar sempre orando para saber qual que é a vontade de Deus. E tenha certeza absoluta que se for da vontade de Deus, Ele age, Ele faz, Ele sempre está agindo em nosso favor. Sabendo que assim, nós temos que estar em comunhão com Deus, né? A gente já sabe disso. Sempre fazendo a vontade dEle, crendo que o nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador, né? E aí sim, estando em comunhão com Deus, a gente ora, Ele ouve, responde e nos dá bênçãos, certo? Então vamos orar? Ore por uma pessoa especial, ore pela sua família, ore por alguém que você sabe que está precisando muito. E Deus vai consolar, Deus vai ajudar, Deus vai abençoar através da sua oração. Tenha fé e não duvide, tá bom? Vamos orar? Vamos orar com fé. Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, estamos diante de Ti neste momento, pedindo ao Senhor com fé, Senhor, por esta causa, por esta pessoa que está precisando de Ti. Nós não sabemos como agir, nós não sabemos o que fazer, nós não temos como fazer algo, mas o Senhor pode todas as coisas. Deus, visita essa pessoa com cura, Senhor, cura, meu Deus. Cura, o Senhor pode curar todas as doenças. Não há nada impossível para o Senhor. Não há nenhuma doença que o Senhor não conheça e não possa curar. Cura, Senhor. O Senhor conhece o nosso corpo. Cura, Senhor. Visita também com bênçãos de portas de emprego, Senhor. O Senhor pode tudo e pode abrir a porta que essa pessoa precisa. Essa semana, Senhor, através da nossa oração, abre a porta, Senhor. Essa pessoa que está precisando de um emprego, Senhor, visita.
Abençoa também, Deus, essa pessoa que está depressiva, meu Deus, que está precisando de uma luz, meu Deus, está precisando de alegria, está precisando da paz, essa pessoa que está inquieta, meu Deus, o Senhor conhece, em nome de Jesus, visita. Visita com essa bênção que ela precisa, Senhor. Visita com a paz no lar, com amor, com reconciliação, com entendimento entre as pessoas do lar, meu Deus, o Senhor pode todas as coisas. Visita, ó Deus, com a bênção que cada um precisa. Nós temos fé e cremos que o Senhor pode operar um grande milagre, assim como operou na vida de Pedro naquele dia que o Senhor o tirou da prisão com mãos poderosas. Nós cremos e nós não duvidamos, ó Deus, do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, então essa foi a nossa lição de hoje. Guarde no seu coração, hein? Clame a Deus e Ele responde com bênçãos. Amém? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo culto. Tchau!